Amigos, meu nome é Vinícius Talon e é normal ficar perdido no início da advocacia? Será que isso acontece com todo mundo ou apenas com você? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Muitos colegas, muitos advogados que estão começando, estudantes, me mandam mensagem perguntando se isso é normal. Se é normal ficar perdido na prática, perdido quanto à prospecção de clientes no início da advocacia, ou se isso é um problema apenas deles. E olha, pela quantidade de mensagens que eu recebo sobre esse tema, acredito que de fato é um problema que todos passam, a não ser aqueles que tiveram uma grande experiência prática durante a graduação, tiveram algum estágio, um escritório grande, um escritório em que eles realmente tiveram uma atuação voltada ao processo, a entender o que é a prospecção e não apenas tirar cópias, fazer café ou fazer a carga. Nesse caso, quem teve essa experiência, o que não foi o meu caso, conseguiu se formar pensando em como se dedicar para a prática, para a prospecção, para fazer o escritório dar certo do ponto de vista do empreendedorismo, a prospecção, e também do ponto de vista prático profissional, quanto à área de atuação. No meu caso, eu tive duas fases. Hoje estou numa terceira fase que, felizmente, está no meio entre essas duas fases. Eu passei por uma primeira fase de total insegurança. Eu não sabia o que fazer, eu estava totalmente perdido. Durante a faculdade eu só fiz estágio em órgãos públicos, na Defensoria, no Ministério Público Federal. Fiz estágio também como conciliador, na verdade não é um estágio propriamente, é um trabalho voluntário. E eu não tive a oportunidade de fazer estágio em escritório de advocacia. Quando eu ia entrar em um escritório de advocacia para fazer estágio, foi quando eu passei na prova objetiva do concurso de defensor e aí deixei de lado esse estágio, essa oferta de estágio. Nesse momento, quando eu acabei de me formar, como vocês sabem, se acompanham aqui o meu trabalho, eu tomei posse como defensor público no Rio Grande do Sul. E nesse momento eu não sabia nada sobre a prática. Eu sabia muito sobre a teoria, sobre a legislação, sobre a jurisprudência, tanto que eu passei no concurso, mas eu não sabia nem mesmo como me intimar. E a intimação da defensoria é interessante, é uma assinatura no verso da folha. Então, quando chegou aquela primeira carga de processos, tinha marcação de audiência, várias outras coisas, decisões de absolvição, enfim. Eu não sabia como me intimar. Eu não sabia se era só devolver o processo e era apenas isso, ou se eu tinha que escrever ali atrás, eu estou intimado e assinar. Eu estava totalmente perdido. E, por sorte, eu tive uma ajuda de muitos colegas que estavam na Defensoria Pública há mais tempo e me orientaram nesse sentido. A minha primeira audiência também, eu já falei para vocês que eu fiz a minha primeira audiência depois do meu primeiro júri. Eu não fiz audiência na advocacia porque eu já saí da faculdade direto para o cargo de defensor. E na defensoria eu tive um júri com poucos dias de defensoria e depois que eu fui fazer a minha primeira audiência. E quando eu entrei na sala de audiência, eu não sabia nem onde me sentar. É óbvio que eu já tinha visto várias audiências anteriormente, principalmente por necessidade da faculdade. A gente tem que acompanhar aquelas audiências para preencher a folha e tudo mais, entregar relatório. Só que uma coisa é você participar de uma audiência sem prestar total atenção quanto ao que está acontecendo, só tentar entender um pouco para fazer um relatório. E outra coisa é ser uma audiência com você, em que você vai sentar ali e vai participar ativamente da audiência, fazendo requerimento, impugnação, perguntas e tudo mais. E eu não sabia onde sentar. Quando eu cheguei para a minha primeira audiência, eu fiquei em pé um tempo até que o juiz fez sinal para mim, apontando para a cadeira. E eu entendi que é ali que eu deveria sentar. Por isso que é muito comum você estar perdido nesse início da advocacia. Eu sempre quero deixar muito claro que não pense que é um problema seu. Esse é um grande problema. O problema que consiste aqui não é você estar perdido, é você achar que isso é um problema apenas seu. Aí você começa a pensar várias coisas. Eu já recebi mensagem, por exemplo, de alguém que me mandou um texto enorme falando: eu sou incompetente, eu sou burro, eu não sei o que fazer, todos meus amigos já estão advogando,
eu vejo eles passando de um lado para o outro, fazendo audiência tranquilamente, e eu estou nervoso que eu tenho uma audiência daqui a tanto tempo, já estou tenso, estou pensando em desistir, devolver o dinheiro e tudo mais. Não pense nisso. Não pense isso porque você não sabe o que os outros passaram, você não sabe o que eu passei, o que o colega do lado, o que qualquer outro advogado passou. Tem que lembrar que tudo que nós começamos é extremamente difícil, é uma realidade. Foi difícil quando você entrou na faculdade, provavelmente você foi daqueles, tipo eu, que levou o vade-mecum no primeiro dia de aula, já queria comprar livros de direito penal, civil, tudo no primeiro dia de aula, sendo que teria isso no segundo semestre. Foi difícil você se acostumar com a faculdade. E quando você se acostumou, você passou agora para a advocacia, você se formou e agora você pensa que está difícil também e talvez pensando que isso não é para você. Mas é errado pensar assim, porque o início vai ser difícil. Você não viu os bastidores das outras pessoas. Você não viu os meus bastidores. Você vê o palco, você vê o colega que está sentado na audiência, fazendo aquela audiência perfeitamente, tranquilo, mas você não sabe que antes de entrar ali, ele ficou lendo aquilo nervoso, andando de um lado para o outro na casa dele, no escritório, chorando, pedindo ajuda. Você não sabe se ele fez isso ou não. Você sabe qual é o seu problema, qual é o seu sofrimento, mas você não sabe o sofrimento dos outros. E por isso que eu quero deixar claro, você não pode pensar que é um problema somente seu. Todo mundo vai passar por alguma dificuldade. Eu passo por muitas dificuldades ainda, muitas coisas que eu não sei, que eu tenho que pesquisar. Às vezes eu demoro um dia pesquisando alguma coisa que ainda não aconteceu comigo, eu tenho que estudar aquele assunto. Isso vai acontecer com todo mundo em qualquer área. E na advocacia não é diferente. Você só vai ter um problema se você começar a pensar que isso daí é um problema exclusivamente seu. Aí você está enganado. Você está enganado porque eu sou prova, eu não sou grande coisa, mas sou prova de que todos os dias muitas pessoas passam pela mesma coisa. São mensagens e mensagens que eu recebo de pessoas falando que estão nervosas com a primeira audiência de custódia, a primeira visita ao presídio, o primeiro inquérito. Então isso vai acontecer com todo mundo, não é só você. A diferença é que se você passar por esse início, você vai ganhando segurança. Eu, portanto, não sabia nem como me intimar no início, não sabia onde ficar sentado. E você tem que saber qual é o seu problema atual. Será que é a falta de conhecimento? Você tem que estudar mais. E tem vários materiais disponíveis na internet de graça. Você pode olhar o meu site, evinistalon.com, o site do canal Ciências Criminais, o site do Conjur. Tem muitos sites à disposição com muitos materiais para conhecimento e para aprender sobre a prática. Se é falta de conhecimento, leia mais, estude mais. Se é falta de prática, converse com algum colega, tente acompanhar outros atos, pensando o que você faria se estivesse ali. Participe de uma audiência como ouvinte, fique olhando o outro advogado, como ele pergunta, o que ele tem na mão, será que ele tem na mão o código, será que é uma cópia do processo, e comece a trazer essas coisas que eles fazem para o seu lado. Comece a aplicar isso também. Se é falta de segurança, tudo bem também. Quando você adquirir mais conhecimento para começar a atuar de forma confiante, quando você passar por mais situações, você vai ganhando prática. E aí entra uma coisa que eu falei logo no início. Eu disse que eu passei por duas fases. A primeira fase foi essa, da falta de segurança, da falta de prática. Eu tinha algum conhecimento teórico, mas não tinha nenhum conhecimento prático. E quando eu superei isso, aí eu comecei a ganhar confiança. É tipo quando você aprende algo novo e você para até de prestar atenção naquilo que você está fazendo. Dizem que um dos grandes fatores dos acidentes de trânsito é que os motoristas experientes, não são aqueles motoristas de final de semana, mas sim os motoristas experientes começam a deixar de lado, vão dirigindo no automático. Olham o celular, começam a mexer no som do carro, começam a olhar no espelho ou qualquer outra coisa. Abandonam aquilo porque não é algo novo, desafiador mais. E aí é o segundo momento que eu passei. Eu passei um momento em que eu já tinha tanta confiança que eu passei a ter um excesso de confiança. E quando você tem um excesso de confiança,
Primeiro que você não consegue aprender mais nada. Quando alguém te diz alguma coisa, você já responde meio nervoso, achando que a pessoa está apenas querendo te criticar. Quem é você para me ensinar alguma coisa com esse tom professoral e tudo mais? E segundo, que quando você tem um excesso de confiança, você passa a fazer as coisas no automático. É como se você estivesse ali apenas de corpo, mas a alma e a mente estão lá longe. E isso é um grande problema. Você tenta responder às pessoas mais rápido. Eu passei por esse momento. As pessoas começavam a falar comigo, por exemplo, a minha esposa fez uma ocorrência. Aí eu já completava. Tá, e agora tem medida protetiva, é isso que você quer saber? Isso é impaciência, isso é um excesso de confiança, como se eu achasse que eu sei tudo, então eu posso cortar as pessoas pela metade, tentando adivinhar até o que vão me falar, tentando adivinhar o que está acontecendo. Não caia nisso, não fique na falta de prática, na falta de segurança, porque isso daí vai te prejudicar. Você tem que buscar a segurança rapidamente, estudando mais, adquirindo prática, mas também não entre nesse excesso de confiança para se tornar meio prepotente, querer cortar as pessoas na metade da fala, querer achar que já sabe o que vai acontecer. Isso é prejudicial também. O melhor, como eu falei, é hoje o que eu estou fazendo, a terceira fase, que é intermediária. É tipo no direito, tem tudo, uma teoria que diz que sim, uma teoria que diz que não e uma teoria mista, intermediária ou da ubiquidade. É a mesma coisa aqui. Não pode sofrer de falta de confiança, de falta de segurança, porque isso daí não é um problema só seu. Você tem que superar isso e com o tempo você vai conseguir superar tranquilamente. E também não pode cair naquela de acreditar que sabe tudo, que consegue adivinhar o que vai acontecer, que olha uma folha e já consegue interpretar tudo. Não caia nisso. Não fique nesse lado também. Fique no meio termo. Saiba que você tem que ter segurança, mas você tem que buscar o conhecimento, você tem que ouvir as pessoas, tentar aprender cada vez mais. Não ache que você sabe tudo, ache que você tem sempre algo a aprender. Todo mundo tem algo a aprender e a ensinar. É assim com todo mundo e será com você também. Portanto, eu queria apenas deixar essa dica aqui em razão das várias mensagens que eu recebi nos últimos dias, principalmente. Não pense que é um problema só seu, porque há muitos que também estão perdidos no início da advocacia, em qualquer área. Eu, às vezes, fico perdido quando faço alguma coisa nova, quando é um crime em que eu ainda não atuei, que eu não estudei totalmente, então eu também fico perdido e tenho que estudar bastante. E também não caia nessa de excesso de confiança, porque isso é muito prejudicial para você e para que você continue aprendendo sempre. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, um link para você receber todas as minhas postagens no WhatsApp. Assim como você encontrará também nesse link artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso por assinatura em que eu falo bastante sobre a advocacia criminal e a advocacia em geral, alguns aspectos da prospecção, marketing e outras coisas e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.